Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Eu quero fazer um vídeo aqui. Inclusive, eu participei de uma live em comemoração aos 100 mil inscritos do canal do professor Fábio Sabino, que é um amigo que eu tenho aqui desde 2010. Tem toda uma história que eu já falei aqui sobre isso algumas vezes. E nós fizemos uma live lá e fomos conversando sobre alguns assuntos, todo mundo opinava ali sobre seu pensamento ou, né, sua posição sobre alguns assuntos. E aí, bem no final, surgiu uma questão que tinha a ver com fé e razão. E aí eu propus que esse tema fosse debatido em uma outra live separada. Mas o que não ocorreu, né? Ficou para o dia seguinte, mas não ocorreu. As pessoas tinham suas obrigações lá, as outras pessoas são acadêmicas, têm lá suas obrigações e acabou que não deu certo, né? Então, Fábio Sabino ontem fez uma live em que ele toca mais ou menos nessa questão, um pouco mais puxado para a fé, e eu queria falar um pouco mais, né, aqui trazendo alguns outros elementos e até informações vindas de outras pessoas sobre fé e razão. Porque nós temos um grande problema que eu acredito que ele seja realmente enorme. Quando nós falamos de fé, então quando pessoas que são impersonalistas ou que são ateias ou agnósticas, essas pessoas, de um modo geral, elas relacionam fé, né? Elas relacionam a fé com algo que seja estritamente religioso. E não é necessariamente fé seja ali apenas religioso. E que também razão é uma coisa que está ligada à ciência, e o que também não é. Né? Então, assim, eu lembro até que um dos professores, que é o professor José Alessandro, ele ali discorreu um pouco sobre fé e razão, porque ele não concorda que fé e razão andem juntas. Né? Eu e o outro participante, que é um pastor lá, acreditamos que fé e razão podem andar juntas, e nós temos diversos motivos para crer e aceitar, até porque isso é bem visível, está claro como o dia de hoje que fé e razão têm plenas condições de andarem juntas, porque, como eu disse, essas duas palavras, fé e razão, elas não são, como é que eu poderia dizer, uma particularidade da religião, no caso da fé, e uma particularidade das ciências, no caso da razão. Eu vou começar lendo aqui alguma coisa sobre Santo Agostinho com relação à fé e razão. Ele diz assim: Agostinho reconhece a prioridade da razão como expressão de um bom senso natural a conferir a razoabilidade à fé, de modo que são verdadeiras e sem contradição as duas formas de que utiliza. Né? Eu tenho aqui uma, eu tenho um texto aqui de um trabalho de um colega, né, da mesma faculdade onde eu estudei, e ele fala aqui um pouco sobre fé e razão, e eu queria ler também isso aqui. Esse vídeo vai ficar grande, tá? Ele vai ficar grande. Tá? Fé. Isso aqui é o trabalho dele, tá? Ele diz aqui: a pesquisa mostrou que a fé, instrumento da religião e da espiritualidade, é também de difícil definição. A pesquisa mostrou ainda que estão sempre juntas a fé, a religião e a espiritualidade, e entrelaçadas, são interdependentes. Portanto, ninguém seria religioso sem fé. Ele pegou isso aqui do Pascotto, está na página 17 do livro Pascotto, no livro de 2015. Verificou-se
uma grande dificuldade de definir em poucas palavras o que seria exatamente a fé. Segundo Pascotto, não é fácil definir a palavra fé, pois ela traz em si vários elementos abrangendo o intelecto, a vontade, os sentimentos e o comportamento. Portanto, contudo, o autor arrisca uma definição para a fé, dizendo que é uma experiência subjetiva que nasce e cresce quando uma pessoa se abre a um ser transcendente, isto é, alguém que está além, em outro mundo e que estabelece um relacionamento conosco, de amizade e dá sentido à vida. Né? Então também aqui, né, o Pascotto diz isso, mas ele ele deu essa definição, né? Porém, contudo, o autor arrisca uma definição, embora ele saiba que fé tem outras definições, como eu mesmo disse. E aí eu digo, por que fé tem outras definições? Não só outras definições, como outras alocações. A fé, por exemplo, um cientista, ele tem fé que o trabalho dele vai resultar em alguma coisa. Senão, ele não levantaria de manhã cedo para poder executá-lo, ele não gastaria tempo, horas, porque ele precisa acreditar. Né? Como eu disse, a fé ela tem como um dos seus significados, né? Acreditar. Não é sinônimo, mas um dos seus significados. Acreditar. Você precisa ter fé, você precisa acreditar que isso vai dar certo. Né? É lógico que nós vamos encontrar aqui em algumas outras passagens, e eu vou chegar nisso daqui a pouquinho, né? Porque também acredita-se, normalmente, como eu disse, os impersonalistas, ou seja, pessoas que não têm fé em Deus, que não acreditam em Deus. Essas pessoas, de um modo geral, elas, como eu disse, tentam deter ou apreender a palavra razão para as ciências e fé para as religiões. E como eu já disse, não funciona desta forma. Não é bem assim. Né? As duas elas têm utilidades nos dois campos, e isso é bem natural, é bem comum, é bem normal. Né? Então eu vou ler aqui um pouco mais agora eu vou ver um pouco sobre razão, o que ele diz aqui. Né? Embora, né, que a Bíblia diga que a gente tem um verso da Bíblia que diz que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Né? Então, nós estamos falando especificamente de coisas que são religiosas. Né? A Bíblia diz, está na Bíblia este trecho, e nas palavras de Pascotto ele diz: ter fé não é nada mais do que, na escuridão do mundo, tocar a mão de Deus. Né? Então ele optou por manter a sua definição de fé no âmbito bem religioso. Mas, assim como os religiosos acreditam em coisas que, em tese, não se vê, por exemplo, mais específico, falando mais diretamente de Deus, você não vê Deus em todos os lugares. Eu estou dizendo uma figura, né, uma personificação de Deus, você não vê em todos os momentos. Assim como o religioso tem fé e acorda, levanta de manhã em busca das coisas, porque ele acredita, ele tem fé, e quando dá certo ele acredita que Deus ajudou. Quando dá errado, às vezes ele acha que tem um inimigo metendo o dedo por ali. E também, e às vezes quando dá errado, acredita que seja uma punição do próprio Deus. Mas ele levanta com fé e sai para executar suas coisas com fé também. E o cientista, que em tese é o arrazoado, né, como diria a própria escritura bíblica, que este arrazoado, ele também tem fé. Ele acredita em coisas que ele ainda não vê.
e que ele ainda não viu, né, ele também acredita. Né? Acredita em coisas que ele não vê, que ele ainda não viu, e que possivelmente pode ver e que talvez não veja, como muitos cientistas que morreram sem conseguir desbaratar aquilo em que trabalharam durante décadas e décadas e décadas. Né? Então, eu vou ler aqui na razão. Ele diz assim: segundo o dicionário da língua portuguesa Bueno, de 96, razão é a faculdade própria do homem de conhecer pelo espírito a distinção das ideias e das coisas. A palavra razão está geralmente acompanhada de duas outras, ciência e filosofia, né? Como eu tinha dito naquele momento. Né? Esta nasceu na Grécia Antiga, no caso da filosofia, conforme Marilena Chauí. E segundo a autora, surgiu como uma tentativa de superar os obstáculos originados de uma fé cega em narrativas poéticas de Homero e Exíduo. Então, as pessoas sempre tiveram fé cega. E aí eu queria entrar num ponto aqui interessante, porque é o seguinte: antes mesmo da existência do cristianismo, da formatação do cristianismo, ou mesmo do judaísmo, hinduísmo e outras religiões antigas, né, muito mais antigas, inclusive o hinduísmo é muito mais antigo do que o próprio judaísmo, embora o Ocidente, como eu até disse lá na live, o Ocidente não se interessa muito pelo Oriente e pelas culturas. Mas o Oriente, desculpa, ele tem muita coisa, tem muita, mas muita coisa mesmo. Né? E ainda precisa ser descoberta. A arqueologia do leste asiático não é tão divulgada, ou talvez tão conhecida como nós temos a própria arqueologia do Oriente Médio, ou até da África, no caso especificamente do Egito, então que é bem mais conhecida do povo ocidental, bem mais conhecida, bem mais divulgada, bem mais reconhecida, inclusive. Né? Então, antes de todas essas religiões que eu citei, ou de qualquer outra, as pessoas já tinham um conceito de Deus. Então, entendeu? Então, assim, o Deus não está diretamente ligado, o conceito de Deus, diretamente ligado a religiões judaico-cristãs ou qualquer outra religião, judaísmo, islamismo, hinduísmo ou qualquer outro ismo desse, né? Esses sistemas de religiosos. Então, antes disso, Deus já existia o conceito de Deus. Outros povos já conheciam Deus, eles já tinham deuses, embora não tivessem escrituras que determinassem, vamos dizer assim, algumas pessoas, principalmente os cristãos, acreditam, não que outras religiões também não acreditam, mas eu falar especificamente aqui dos cristãos, porque na nossa conversa lá, as pessoas estão muito apegadas na questão do cristianismo, né? Então, muito antes das pessoas terem as escrituras judaico-cristãs como, vamos dizer assim, aquele mote, aquele processo de vida, de moral, e de bons costumes e coisas parecidas, as outras pessoas que tinham seus deuses também, sem haver uma escritura, né? Uma escritura de fato, né? Essas pessoas também seguiam processos que eram baseados em processos éticos e morais, né? Comportamentais dos deuses nos quais essas pessoas acreditavam. Né? Os mesoamericanos, né, os deuses mesoamericanos ali, os deuses brasileiros,
dos nativos brasileiros, também se pautavam em éticas e morais e costumes que essas pessoas tinham que obedecer. Então, no momento lá em que começou a se falar, um dos participantes lá, o Antônio Miranda, um abraço aí, Antônio Miranda, foi a primeira vez que eu interagi com ele nesse processo e com os outros lá também, né? E aí ele fala que ele tenta distanciar a razão da fé, né? Dizendo que essas coisas não poderiam ser feitas, porque se as pessoas tivessem raciocinado, por exemplo, tivessem reagido, tivessem pensado, né, elas não teriam cometido algumas atrocidades que estão lá nas escrituras. Algumas atrocidades que foram feitas em nome de Deus, né? E quando eu me propus a falar sobre esse tema lá, ou a gente discutir isso, ou bater um papo sobre isso, eu tinha outros interesses que vão muito além da escritura judaica cristã, e que nós não precisamos necessariamente sermos cristãos ou debater tudo que tem a ver com fé apenas do ponto de vista dos cristãos, mas do ponto de vista de outros povos, de outras religiões, que também, vamos dizer assim, mataram em nome de Deus. Nos livros, nas escrituras indianas, está cheio de relatos de pessoas que foram mortas em nome de Deus e pessoas que foram mortas pelo próprio Deus, né? O islamismo, por exemplo, também tem pessoas que matam em nome de Deus, embora fique bem claro que na própria escritura deles lá não tem pedindo para ninguém explodir bomba e nem oferecimento de mulheres virgens num paraíso. Se o cara não pode desfrutar de uma mulher virgem aqui agora, ele vai desfrutar em uma outra plataforma, em um outro plano, né? Isso é só um exemplo, né? Então, assim, as escrituras estão recheadas de pessoas que fazem coisas em nome de Deus. Os traficantes mexicanos, antes de sair para suas jornadas, né, de crimes, traficantes, assaltantes e outros tipos de bandidos, lá eles se reuniam. Eu estou falando isso porque é uma coisa que é bem clara, bem nítida, bem conhecida, bem documentada, inclusive. Isso não significa que outros bandidos, até brasileiros, também não orem, porque aqui em Brasília houve um caso em que um pastor orou junto com outros bandidos aqui que estavam defraudando o Distrito Federal. Eles oraram, né? Isso está gravado, está em processo, que caçou gente, governador e coisas parecidas, né? E que levou gente para a cadeia. Então, assim, essas pessoas, elas oraram, né, para que Deus protegesse os seus crimes, né? Então isso não pode, eu não vou colocar na conta de Deus aqui porque as pessoas se dizem religiosas e vão orar para cometer crimes. Eu não posso colocar isso na conta de Deus. Essas pessoas pensaram mal e porcamente, mas pensaram, né? E tiveram expertise, inclusive, para cometer crimes, organizar, por isso que já chama de crime organizado, inclusive, né? Porque tiveram tempo para pensar, organizar suas maracutaias e ver a forma que eles pudessem colocar muito dinheiro no bolso e se manter longe das grades das prisões. Então eles também raciocinaram, né? Eu vou continuar mais um pouquinho aqui e aí eu falo mais. Eu vou ler aqui. Chegando à Idade Média, aqui nós estamos em razão. Chegando à Idade Média, período que compreende entre o século V e o XV, o pensamento voltou-se para a teologia, conforme Elgeman e Trevisan, em 2015, o livro. O pensamento filosófico
medieval muda de foco e se compara se comparado ao pensamento antigo, né? Porém, desculpa, por mais que a escola patrística, escola medieval, empenhou esforço para aproximar a fé da razão, para Elgman e Trevisan, tudo foi feito com o objetivo específico, o de solidificar o teocentrismo, a fim de reforçar a religião cristã da sociedade. Agostinho, representante da patrística, chamado pela Igreja Católica de Santo Agostinho, também se apropriou da filosofia platônica de acordo com Almeida, porém dá a ela outra configuração. Assim, o ilustre representante do cristianismo, neste momento, subordina a razão à fé, compreendendo que a razão depende da fé e nela deve fundar-se, desculpa. Contudo, embora fosse muito grande naquele momento o esforço para defender a religião, segundo os autores Elgman e Trevisan, já havia entre pensadores como Marcílio de Pádua e Ockham, o Guilherme de Ockham, uma tendência à razão. Deste modo, aos poucos, depois do século do domínio da cultura da fé, foi acontecendo a transição para a cultura da razão, né? Então, de alguma forma, embora a gente saiba que a igreja, ou vamos dizer assim, o pensamento daquelas pessoas mais conservadoras ou mais retrógradas, é de que Deus está sempre em primeiro lugar. Deus está acima de tudo. E normalmente essas pessoas que pensam assim, que têm esse objetivo, né, e que querem implantar esse tipo de sistema, eles têm algo por trás. E sempre é algo que tem a ver com controle, dominação. A religião, a fé das pessoas é muito usada para isso, para controle de pessoas. E, logicamente, suprimindo o seu direito de pensar, de arrazoar. Mas a própria Bíblia, só para ter uma ideia, é uma das escrituras que diz que as pessoas precisam pensar, que precisam arrazoar, embora, né, que tenham em suas páginas assuntos que, à primeira vista, né, elas parecem tremendamente terríveis, né? As pessoas, principalmente quem é contrário à religião, principalmente quem é contra o cristianismo, ele vai sempre dizer que a Bíblia informa claramente que Deus mandou matar, exterminar pessoas para não deixar ninguém, nem criança, quando de fato, hiperbolicamente, né, a fala atribuída a Deus é de que destrua tudo, mas mesmo assim pessoas sobrevivem, né, mulheres sobrevivem e coisas parecidas. E nós não podemos deixar de lembrar que não podemos cometer o anacronismo. Eu não posso trazer uma coisa de 4.000, 5.000 anos atrás para agora, que é o que normalmente aqueles que são contrários à religião acabam fazendo. Eles trazem de 5.000 anos para cá, né, e querem fazer agora. Porque hoje, por exemplo, nós não temos pessoas, embora nós tenhamos muitas pessoas com comportamentos esquisitos, bizarros, né, cabulosos, mas hoje em dia as pessoas, embora alguém, como eu vou repetir novamente, porque isso é sério, algumas pessoas possam incentivar, né, outras pessoas a cometerem atrocidades, crimes, ou fazer coisas em nome de Deus, como vem acontecendo por aí, mas de um modo geral, os cristãos não saem por aí matando outras pessoas todos os dias, aos milhares, como acontecia em tempos passados, e lembrando que aquelas pessoas nem eram cristãs, eram judias, eram assírias, eram filisteus, eram vários outros povos, e eu estou falando só aqui especificamente da Bíblia, porque se eu for falar
de outros povos, por exemplo, os indianos, os chineses, os japoneses, os hunos, os romanos e outros povos que guerrearam e que mataram, sempre com estandarte, né? Levantando a bandeira de Deus, ou dos seus deuses, ou do Deus específico, ou dos vários deuses em que essas pessoas cultuavam, inclusive os próprios hebreus, os judeus, que cultuavam vários outros deuses por influência de outros povos ou não. O fato é que cultuavam, eram enoteístas, inclusive, né? Ou seja, acreditavam que existia um grande Deus, mas não deixavam de reconhecer a existência de outros deuses, né? Então, isso é o enoteísmo, né? Então, as pessoas acham, principalmente personalistas, eles acreditam que nós não podemos relacionar a fé com a razão. E eu cheguei até a tocar no assunto, eu falei assim, olha, a gente não pode colocar, porque a ideia que tem é que se tem, e isso é uma besteira, uma bobeira, mas isso é muito utilizado pelas pessoas impersonalistas, de que se você é religioso, você é um tolo. Você não raciocina, você não pensa, né? E se você é um ateu, você é super inteligente. Isso é uma coisa que já caiu por terra há muito tempo, o que isso é uma tremenda bobagem, né? Embora que nós tenhamos muitos cientistas que são ateus e de diversas formas, nós temos também um monte de cientistas que são religiosos, e eles não estão especificamente dentro das igrejas. Eles acreditam em Deus e estão nas academias, estão nos centros de se fazer ciência, estão nas universidades, estão fazendo ciência, estão nos laboratórios fazendo ciência também, né? A gente não pode esquecer que, por exemplo, das diversas teorias que nós temos as teorias a mais conhecida e a mais aceita é a teoria do Big Bang, né? Mas existem várias teorias, por exemplo, teoria M. Eu vou ver se eu vou pesquisar aqui, só para eu pegar outras teorias que existem também, mas eu vou focar um pouco aqui no Big Bang, porque eu quero falar de uma pessoa específica. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Não, eu falei aqui da teoria EMA, eu vou focar aqui especificamente na teoria do Big Bang, porque ela foi uma teoria que ela foi proposta, né, iniciada por um físico. Eu estou falando aqui assim dessa forma, normalmente quem já ouviu falar, eu já vou dizendo quem é a pessoa, por um físico chamado Jorge Lemaitre, um físico sueco, se eu não estou enganado. E ele era um padre. O Jorge Lemaitre era um padre. Ele é o grande precursor da teoria do Big Bang. Ele era um padre. Agora, vamos dizer assim, pelo fato dele ter sido um padre, ele não pensava, ele por acaso ele propôs isso da noite para o dia saindo do buraco, ou ele não misturou a fé e a razão? Porque ele estava sempre de batina, e aquela batina era um exemplo claro da sua fé, que não deixava nem os outros colegas cientistas esquecerem, nem ele mesmo, de que ele era um religioso. Ele era um religioso, sendo um cientista renomado na sua época ali, que a teoria começou
em 1920, mais ou menos ali, já estávamos trabalhando em coisas parecidas. Então, o padre ele não poderia, como é que eu poderia dizer assim, ser um padre ateu ou coisa parecida, sendo que ele já sendo um cientista reconhecido, renomado, né, famoso, ele em tese não precisaria da Igreja Católica. Alguém pode até dizer assim, não, talvez ele precisasse dos laboratórios, que a Igreja Católica tem seus laboratórios fortíssimos, né, e onde se faz ciência. Né, os objetivos ou como eles fazem ciência, eu não poderia aqui dizer ou confirmar que são apenas com o intuito de buscar Deus, confirmar Deus, não, porque eles fazem ciência de verdade. São vários livros escritos por pessoas que são religiosas, que são padres, que são, como é que eu poderia dizer, que são freis, que são bispos e coisas parecidas, e essas pessoas são bem aplicadas e são bem científicos, inclusive. Né? Então eles não separaram a fé na sua crença, da sua capacidade de raciocinar. Senão nós não teríamos países desenvolvidos, né? Onde as pessoas são tremendamente religiosas, como o próprio Estados Unidos, por exemplo. E temos outros países. Não significa que outros países onde as pessoas não são tão igrejadas como nós, por exemplo, que frequentamos as igrejas várias vezes por dia, que isso não significa que as pessoas não possam fazer ciência. Isso não significa que as pessoas não possam fazer ciência. Entendeu? É um engano isso, achar que as pessoas não podem fazer ciência porque são religiosos. Ou se apossar das palavras razão, ou seja, só é razão quem faz ciência, quem é científico, estritamente científico, só tem fé quem é religioso. Não, tanto o religioso tem razão, usa a razão, quanto o cientista ou o impersonalista, quem quer que seja, também se utiliza da fé, ele acredita, ele crê, né, que algo vai dar certo e que ele trabalha naquilo, nem que ele passe décadas preso como o próprio Einstein passou décadas preso em algumas teorias dele lá e passou um tempão, mas em que em algum momento valeu a pena. Mas ele ficou muito tempo preso, como muitos outros cientistas estão também décadas presos em alguma pesquisa que ainda não frutificou. E pode ser que frutifique, e também pode ser que não, que o cara morra e não frutifique, né? Como aconteceu com a própria teoria do Big Bang. E ela ainda é uma teoria, apesar dos pesares, apesar de todas vamos dizer assim, apesar de todas as evoluções e da teoria do Big Bang ser a mais aceita, existem outras teorias da criação do universo, né? Existem outras teorias. Eu vou ver aqui as 5 principais teorias. Então, ou seja, existem várias outras teorias. Isso a gente não pode... a do Big Bang, por exemplo, eu vou ler aqui a teoria do Big Bang aqui. Como eu falei, esse vídeo vai ficar um pouco grande. Eu tenho uma outra preocupação. Eu não sei se eu coloquei para gravar na memória interna ou na memória do cartão, porque acho que a memória do meu cartão tá dando uns tilts aí. E se foi um problema na memória, se eu gravei na memória do cartão, pode ser que tudo isso que eu falei até agora foi por água abaixo. Vamos lá, teoria do Big Bang. Segundo a teoria do Big Bang, o universo teria sua origem entre 13 bilhões e 700 milhões de anos e 14 bilhões.
né? A partir de uma grande explosão, né? Big Bang, grande explosão. Essa explosão teve como início uma singularidade, um único átomo, átomo primordial, infinitamente denso e muito quente, que concentrou muita energia, explodiu e deu origem ao universo. A partir da explosão deste núcleo de altíssima densidade e temperatura, o universo entrou em um estado de expansão, resfriamento e formação de matéria. Assim, origina-se as galáxias, as estrelas e os planetas. Essa é a teoria do Big Bang. Agora a gente vai para uma outra teoria aqui, que é a gravidade quântica em loop. Enquanto a teoria do Big Bang é baseada na relatividade de Einstein, a gravidade quântica em loop se sustenta na física quântica. A princípio, esse pensamento organiza a ideia da continuidade do espaço-tempo proposto pela teoria da relatividade. Assim, o espaço-tempo seria granular e esses grãos seriam organizados uns ao lado dos outros, dando uma impressão de continuidade. Logo, não haveria uma singularidade como no Big Bang, mas um grande encontro de um universo anterior em colapso, semelhante a um buraco negro. A teoria M baseia-se na relatividade geral e na ideia da mecânica quântica busca unir 5 diferentes teorias das supercordas e da supergravidade. Com isso, as diferentes teorias estariam todas essencialmente corretas. Para isso, é necessária a compreensão da existência de 11 dimensões simultâneas, 10 dimensões e o tempo. Dessa dimensão, apenas 4 são acessíveis: eixos X, Y, Z e o tempo. As outras dimensões estariam enroladas e inacessíveis para o conhecimento humano, mas seus efeitos teriam influência sobre o desenvolvimento do universo possível, de outros universos possíveis. A seleção natural cosmológica, outra teoria, tá? Segundo a seleção natural cosmológica, a origem do universo seria uma extensão da teoria de Darwin, ou Darwin, como a gente fala por aqui. Assim, para o físico teórico Lee Smolin, criador da teoria, existem diversas variáveis que impossibilitariam a organização do universo e do surgimento da vida. A maneira de regular este acaso seria a existência de um processo seletivo cosmológico que permitiu que nosso universo surgisse a partir de outro muito similar. Universo oscilante. A teoria do universo oscilante afirma que o Big Bang é apenas o início de um processo de expansão que ainda se encontra presente. Entretanto, a energia liberada pela grande explosão que deu origem a esse universo possui um limite. Neste cenário, o efeito gravitacional dos corpos atua como uma força contrária à expansão. Em algum momento, a força gravitacional se tornará maior que a energia gerada pela explosão, dando origem ao processo inverso de retração. A retração do universo culminará no oposto ao Big Bang, o Big Crunch. Este processo encadeará uma singularidade, um novo Big Bang. Essa oscilação pode ter ocorrido inúmeras vezes, sendo este universo um entre tantos outros, né? Então, aqui eu falei de 5 teorias e, como eu disse, a do Big Bang é a mais aceita, mas ela ainda é uma teoria. Ela é uma teoria, ela é a mais aceita, é a mais testada, mais estudada, mas existem outras teorias propostas por outros físicos. E se esses outros físicos estão trabalhando nessas outras teorias, em tese eles têm fé no que estão fazendo. Eles têm fé no que estão fazendo. Eles acreditam, senão eles já tinham abandonado sua teoria e teriam se voltado apenas para a teoria do Big Bang, né? Mas não. Eles continuam trabalhando nas suas teorias e existem outras teorias.
né? Existem outras pessoas fazendo, fazendo ciência com base nas suas teorias. Esse livro aqui é um livro super interessante. Ele vai falar sobre o Big Bang. E aqui ele começa desde o início. Nós vamos passando por vários cientistas ao longo do tempo. Dentre esses cientistas, alguns religiosos, como o próprio Georges Lamaitre, né, que eu falo dele aqui. Esse é um livro do Simon Singh, né? E aqui aqui fala sobre teorias. Acho que começa bem aqui na página 87, no segundo capítulo, Teorias do Universo, né? O grande debate, e aí vai. E nós temos aqui, até chegar no Big Bang, aqui, nós temos aqui várias informações surpreendentes, inteligentes e pensadas, né? E lembrando que os religiosos leem, como eu estou falando, e a gente não pode, quando for falar de religiosos, não pode focar única e exclusivamente em Bíblia, por exemplo. As pessoas podem ser religiosas, podem até acreditar em Deus, sem, de fato, estarem atreladas ou presas a uma religião especificamente, né? Se você não está preso a nenhuma religião especificamente, você não tem motivo para, em todos os momentos ou em todos os debates, ficar unicamente preso às coisas que aconteceram na Bíblia, por exemplo, ou como uma forma de desmontar ou de desacreditar o religioso como um ser pensante, né, que possa desenvolver métodos e também, vamos dizer assim, ou até metodologias que possam levar ao conhecimento de outras coisas, de outras galáxias, da biologia, do desenvolvimento da biologia, do desenvolvimento da química, da física de um modo geral, né? Você não precisa, de fato, estar preso para isso. Você não precisa estar preso para isso, né? E lembrando que mesmo pessoas que estão presas, ligadas assim umbilicalmente pelas religiões, essas pessoas mesmo assim ainda fazem ciência, ainda buscam fazer ciência aos moldes do que fazem aqueles que não se identificam com religião nenhuma, mas que fazem ciência também, né? E eu sou, numa época do YouTube aqui, bem antiga mesmo, né? Bem antiga, participei, sempre foi nesse cunho religioso, mas eu estou aqui desde 2006, quando o YouTube permitiu a gente postar coisas aqui. Eu comecei a postar. O YouTube começou a permitir em 2006. Então ali, mais para o final de 2006, eu ainda tenho um vídeo que foi postado nesse período, mais para o final eu tenho coisas postadas lá que são desse período, né? Então, durante esse período eu conheci muitas pessoas e eu até já falei diversas vezes. E teve um momento aqui que eu achava que os religiosos não iam se criar aqui, não ia dar certo, não ia, porque existia uma militância ateísta muito grande. Eram muitos garotos, esses garotos hoje já são adultos, né? Muitos deles já são adultos, talvez até já se casaram, são pais, mas naquele momento tinham muito garoto de 12, 13, 14, 15, 16 anos, alguns jovens também, jovens adultos, que eram militantes. Isso aqui era um caldeirão. Muita gente não é dessa época, mas isso aqui era um caldeirão de gente nessa plataforma do YouTube, e os ateus dominavam. Como eu já disse, eu já fiz muitas participações com aqueles ateus daquela época, que eram os ateus importantes, Yuri Greco, Pirula,
Marcelo, do canal Marcelo Owner Create, deixa eu ver quem mais, o B Matemática, que é o Bernardo, o Maestro Borg, que é daqui de Brasília, e dentre outros, existiam outros, Clarion, cara, eu tô tentando lembrar o nome do rapaz aqui, mas não consigo lembrar também. Eram pessoas que eram muito fortes no YouTube, e eles dominavam, o YouTube era deles. Então, assim, religiosos não... Até tretas aconteceram. Tinha o próprio Wendel Marinho, que é daqui de Brasília também. Então, assim, são ateus, e muitos desses, assim, os ateus que eu acho... Porque nós tínhamos naquela época ateus bem mais fortes, né? Os ateus fortes são aqueles ateus que não estão se importando com coisas, eles simplesmente são ateus. Tem ateus fracos, o próprio Pirula se identifica como um ateu fraco, ou seja, aquele ateu que ele é um ateu agnóstico, ou seja, ele não acredita em Deus, até que se prove o contrário, ou seja, ninguém consegue provar Deus. Mas também aí a gente fica naquele joguinho, sabe? Você não consegue provar Deus, eu não consigo provar que Deus existe para você, para a sua satisfação, mas você também não consegue me provar que ele não existe para a sua satisfação. Então nós ficaríamos nesse looping aqui infinito, de que Deus existe, Deus não existe, Deus existe para cá, Deus não existe para lá, e nós ficaríamos nisso a vida inteira. Então, ou seja, é um debate que ele, em tese, é infindável, né? Cada um com seus posicionamentos. Então, vão se usar as armas, e eu vou repetir novamente, a arma que o ateu utiliza normalmente é a Bíblia. É a única arma que ele usa contra os religiosos. Mas quando o religioso ou a pessoa que acredita em Deus não é cristão, isso não faz, ou não tem a Bíblia como regra de fé, isso não vai fazer grande efeito. A pessoa pode acreditar em Deus de uma outra forma, um Deus que não ou pelo menos de culturas ou povos que não se opõem às grandes manifestações ou descobertas da ciência. Eu, por exemplo, não... por exemplo, eu não acredito no Big Bang, por exemplo, ou tenho uma fé no Big Bang, não é porque eu aprendi em outros lugares ou porque eu fui convencido especificamente pela ciência, não. Eu fui convencido pela religião. Eu fui convencido pelos os escritos da cultura védica. Ou seja, lá em cima, porque lá em cima, na última prateleira, tem os livros, a coleção do Bhagavata. Lá descreve universos, milhões de anos de existência. É bem claro que nós, segundo as pessoas podem também acreditar, assim como os cristãos, nós não acreditamos nessa evolução, entendeu? Nessa evolução de um primata, que o homem não pode confundir primatas com símios, né? Ou seja, com os macacos, né? A evolução de um ser de primatas e tal, porque é bem explícito lá que existem várias espécies de humanoides, mais de 400 mil espécies de humanoides, é o que a escritura indiana fala, e ainda fala de milhares, de milhões, de bilhões de anos do universo. É incrível isso. Fala de bilhões de anos da criação do universo. Não é 6 mil, nem 14 mil, nem 14 milhões, nem 14 bilhões, são mais bilhões da criação. Então, o que me faz acreditar, e aí os cientistas trabalhem para isso. Quem é da área eu sou da área de humanas, quem é da área de exatas, ou quem é da área das ciências puras aí, quem é da física, quem é da química, da biologia, vocês que deem seus pulos, né? Vocês que deem seus pulos. Eu não preciso ser convencido. Eu acredito porque
esses livros antigos trazem informações que de vez em quando eu leio alguma coisa assim, eu falo assim, esses caras devem ter tido acesso a esses livros, assim como alguns filósofos, filósofos gregos e filósofos alemães de um passado um pouco tão distante, não tão distante assim, desculpa, essas pessoas, mais de séculos e séculos para trás, essas pessoas tiveram contato com a cultura védica, com os livros da cultura védica e formataram suas filosofias com base nisso. Formataram suas filosofias com base nisso. Então, a minha compreensão, o meu entendimento, a minha aceitação da teoria do Big Bang não é exclusivamente por conta do Big Bang. O Big Bang corrobora uma ideia que eu já tinha, que eu trouxe de livros muito mais antigos, muito mais antigo mesmo, de milhares de anos atrás, e que trazem essas informações e que os cientistas, de alguma maneira, acabam confirmando. Então, gente, deu 50 e tantos minutos aí desse vídeo. Tomara que ele não se perca aqui, como eu disse. Eu estou preocupado se eu realmente coloquei para gravação na memória interna ou se foi no cartão de memória. Se foi no cartão de memória, deu problema. Então é isso. Valeu, muito obrigado, até a próxima.